Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre orientação a objetos, tá? Então a gente vai falar sobre os principais conceitos e resumir como que a orientação a objetos realmente funciona, tá? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. Bom, como você viu aqui, eu já deixei o meu código pré-pronto aqui, porque é um código bem extenso, e eu queria ir explicando como funciona com o código já pronto, porque senão se eu fosse escrevendo parte por parte ia ficar muito grande. Então, para começar, a orientação a objetos ela gira em torno das classes, tá? Então, geralmente você tem uma classe ali que tem algumas funções dentro dela. Então, a classe nada mais é do que, digamos que uma evolução das funções. Então, aqui eu tenho uma função, por exemplo, e essa função ela tem algumas coisas ali dentro. A classe nada mais é do que uma grande função que tem pequenas funções dentro delas, certo? E dentro da orientação a objetos a gente tem alguns termos, que são os métodos, os atributos, os decoradores, e a gente vai falar deles ao longo dessa aula. Então, o que é um atributo, por exemplo? Um atributo são os itens. Então, aqui nome é um atributo, salário é um atributo. Então, é um atributo que a gente tem baseado no que a gente está fazendo. Então, para simplificar antes, o que a gente está fazendo? Aqui eu tenho uma classe inicial, que seria a minha classe base, e aqui essa classe base ela vai representar o funcionário de uma empresa. E aí todo funcionário de uma empresa ele tem atributos em comum. Então todos eles têm um nome, todos eles têm um salário. Você pode evoluir isso, você pode colocar CPF, RG, e-mail, características que todas as pessoas vão ter. Do cargo mais alto até o cargo mais baixo, todas elas vão ter esses atributos. Então você pode colocar aqui. Coloquei só nome e salário para ficar mais simples, não ficar um código tão cheio. E aqui a gente tem alguns itens. Então, aqui eu tenho digamos que o método init. Então, o método nada mais é do que uma função, resumindo bastante. Então, é uma função que eu vou ter atributos dentro dela. Então, os atributos do meu método init são nome e salário. Esse init é um método, digamos que padrão. Então, toda a primeira função de uma classe vai ser init, que seria de algo como inicialização em inglês, tá? Não é uma regra obrigatória, mas no geral a gente usa o método init para começar, certo? E aqui, nome e salário, como eu já disse. Aqui a gente tem uma outra função, que é, digamos que para calcular o bônus. Então, esse bônus vai ser, por exemplo, no final do ano, todo mundo vai receber aquele bônus de final do ano. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vai ser baseado no salário. Então, é uma função extremamente simples. Então, eu vou ter o salário do meu empregado, do meu funcionário, vezes 0,1. Então, o bônus dele vai ser sempre 10% do salário dele. Então, baseado nessa estrutura, por exemplo, aquela pessoa que está num cargo super alto, ela vai ter um bônus muito maior do que daquela pessoa que está num cargo super baixo, isso é comum, tá? Então, aqui a gente criou a primeira classe, que é a classe funcionário. Ela tem os padrões, então, nome e salário, e aqui um cálculo de bônus. Então, o bônus vai ser sempre 10% do salário. E aqui a gente tem o método string. Esse método string é um método que a gente usa geralmente para construir o nosso print. Então, para construir esse print, o return vai ser o nome e o salário, certo? Então, aqui, quando a gente for pesquisar o funcionário X, ele vai retornar o nome aqui e o salário que ele recebe. Essa estrutura de dois pontos, ponto 2F, é para controlar os números decimais, tá? Então, caso tenha um número decimal no salário dessa pessoa e não seja um salário exato, que raramente acontece, geralmente é um quebradinho e tal, aí você vai usar esse dois pontos, ponto 2F para controlar no máximo dois números depois da vírgula para ser ali vírgula 80, vírgula 90, 99 e por aí vai, só para ficar mais fácil, para não ficar um número muito longo depois da vírgula. E aqui a gente vai para a classe gerente. Aqui a gente está entrando em outro tema da orientação a objetos, que é o tema de herança, tá? Então, o que é a herança? É quando você herda algumas informações de uma outra classe. Então, a nossa classe base é a classe funcionário. Então, todos são funcionários. Todo mundo que trabalha lá são funcionários. Aqui, a gente começou a ir de uma maneira mais específica nas funções. Então, aqui a gente tem o gerente e o desenvolvedor, ou programador. Então, a gente colocou essas duas opções aqui para ir um pouquinho mais a fundo. Então, aqui, o gerente, ele é um funcionário. Então, por ser um funcionário, ele tem nome e salário. Então, o que a gente faz? A função init aqui do gerente, a gente está herdando algumas coisas. Então,
Como você pode ver aqui, essa estrutura de super.init aqui é a parte da herança. Então aqui eu coloquei o exemplo de chama da construtora classe pai, tá? Mas existem esses termos, classe pai e classe mãe, tá? A classe pai ou a classe mãe geralmente é essa classe base aqui de cima que, digamos que todo mundo compartilha dela. Então, como todo mundo é funcionário, todo mundo tem nome e salário, então todo mundo compartilha dessa classe pai ou classe mãe aqui em cima, certo? Aqui embaixo a gente está herdando, certo? Então, para fazer a herança, você tem que construir basicamente isso aqui. Você vai colocar entre parênteses aqui. Como você pode ver, a classe mãe geralmente ela não tem parênteses, tá? Ela vai direto, mas quando você quer herdar, é só você colocar entre parênteses aqui o nome da classe que você quer herdar. Aqui na minha função init, eu copiei a mesma estrutura, então self nome e salário, só que o gerente ele tem uma característica mais específica, que é o departamento. Então, qual departamento esse cara está gerenciando? Então, você coloca aqui o departamento que ele está gerenciando. E aí você coloca aqui essa estrutura de super.init nome e salário, você está basicamente herdando isso aqui. Então, você herdou essa parte aqui para você não ter que ficar reescrevendo. Então, nesse caso aqui, seria simples você escrever, mas num projeto um pouco mais, digamos que funcional, que não seja tão para exemplos, num projeto prático mesmo, você vai colocar os inputs. Então, qual é o seu nome, qual é o salário. Então, você vai colocando essas informações para você ir preenchendo ele. E aí, se você tiver algo muito grande, seria muito difícil você ficar reescrevendo, você perderia muito tempo. Então, você vai herdando para ficar tudo mais simples. Então, você ganha muito tempo e você ganha, digamos que, espaço no código. O seu código fica mais limpo. Então, é apenas uma linha que está herdando tudo lá de cima, certo? E aqui a gente colocou o self departamento igual a departamento, que é igual a gente colocou aqui em cima, mas agora de maneira específica, baseado na nossa classe de gerente. Então, todo gerente, ele gerencia um departamento específico. Aqui embaixo a gente colocou o calcular bônus, então aqui a gente vai retornar o super aqui da mesma maneira, então a gente está herdando essa conta que a gente fez aqui para não ter que ficar reescrevendo essa conta. Novamente é uma conta simples, mas se fosse uma conta mais complexa, com mais informações, herdar seria realmente bem mais simples. E aí aqui, nesse caso, a gente colocou alguma característica específica. Então, por exemplo, aqui a gente está herdando calcular bônus, certo? Então a gente vai calcular o bônus aqui, como sempre, 10% do salário base daquele funcionário. Mas aí nessa empresa ela tem um sistema da qual ela adiciona R$ 1.000 de bônus para todos os gerentes. Então o bônus do gerente vai ser 10% do salário dele mais R$ 1.000, certo? Então essa é digamos que um sistema aqui dessa empresa. Então todos os funcionários vão receber sempre 10% do seu salário, mas a depender da sua função, você pode ter um bônus do bônus, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. E aqui no string, aqui no método string, a gente vai colocar o print, só que agora o print do gerente. Então, aqui é um pouco diferente. Então, a gente colocou aqui o nome, né, dizendo que ele é um gerente, o salário que ele recebe e agora o departamento do qual ele trabalha. Então, essa é mais ou menos a estrutura, certo? Aqui a gente vai herdar, fazer um outro exemplo de herança para ficar um pouco melhor. E aqui agora de desenvolvedor. Então, a gente está trabalhando com os desenvolvedores. Então, a gente está herdando sempre a mesma coisa, nome e salário, que é o padrão do funcionário. E aqui, linguagem. Então, o que ele trabalha? Qual linguagem ele trabalha? Nesse caso aqui, eu coloquei linguagem para ficar um pouco mais simples. Então, esse desenvolvedor, ele faz o quê? Ele faz Python, ele faz Java, ele faz C. A gente pode colocar dessa maneira, ou você pode alterar e colocar, digamos que um setor. Então, você pode colocar aqui que esse funcionário ele é front-end, back-end ou full stack, por exemplo. Talvez ficasse até melhor para ficar na parte do entendimento, ou você pode colocar os dois, tá? Então você coloca o setor e a linguagem. Então você colocaria de uma maneira mais específica. Então esse desenvolvedor, ele é um desenvolvedor focado no back-end e focado no Python. Mas aí você vai ter um desenvolvedor que é focado no back-end, mas focado no Java, por exemplo. E por aí você vai construindo a sua classe da melhor maneira possível, baseado no que você precisa. Aqui na string, a mesma coisa, nome, salário e linguagem. Aí você pode colocar o setor também. E aqui a gente vai entrar um pouquinho no tema dos decoradores, tá? Decoradores é uma parte um pouco mais, digamos que avançada da orientação a objetos, até um pouquinho mais difícil, mas no geral nada impossível. Então aqui eu tenho uma função para verificar o bônus, tá? Então aqui toda essa estrutura a gente está verificando o bônus. Essas partes de args, quargs aqui, esse funciona mais na parte do desempacotamento, tá?
Eu não vou entrar tanto aqui porque não é o tema da aula, mas basicamente a gente está verificando aqui se o funcionário recebeu ou não recebeu o bônus. Então, se você quiser ir mais fundo nesse tema aqui, você pode dar uma pesquisada, mas não é o tema da aula agora. Então, aqui a gente tem uma função para verificar o bônus. Então, aqui a gente veio para a parte do if name e tal. Então, aqui a gente chamou as coisas e a gente ainda não entrou no decorador, tá? O decorador é essa parte aqui. Então, aqui a gente chamou o if name para rodar a função e aqui a gente passou alguns nomes. Então, a gente tem um funcionário 1 aqui, que ele é apenas funcionário. Então, Alice ganha R$ 5.000. O gerente 1 aqui é o Bob, ele ganha 8.000 e ele é focado em vendas. E o desenvolvedor 1 aqui é o Charlie, ele ganha 6.000 e ele é focado em Python, tá? Então, a gente deu 3 exemplos aqui para rodar a função. Mas aí, no caso, você pode construir isso aqui com prints, com inputs, para ficar mais fácil de interagir depois. Eu coloquei dessa maneira já fixa para dar os exemplos, mas isso aqui geralmente você constrói com inputs. E aqui a gente entra nos decoradores, tá? Então, um decorador, ele é basicamente algo para, digamos que, aperfeiçoar a função, dá para se dizer. Então, pensa num prédio. Esse prédio é cinza. O que seria um decorador? Vem de decoração. Então, esse prédio cinza, agora ele vai ser pintado de marrom, por exemplo, aquele marrom claro. Você está decorando esse prédio, você está mudando a cor dele. Então, o que a gente está fazendo aqui? Como você pode ver, o decorador ele está escrito verificar bônus, que é o mesmo nome da função que tem aqui em cima. Então, a gente está, digamos que, rechamando essa função, mas aí a gente está, digamos que, pintando ela por cima, entendeu? Como se fosse uma decoração. Então, a gente chamou essa função, mas a gente, digamos que, reescreveu ela como se fosse uma maquiagem. As partes dela ainda estão aqui dentro, mas a gente deu uma maquiada nessa função na hora de calcular e imprimir. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a função verificar bônus, então aqui ele vai verificar. E aqui no decorador, a gente está assumindo que ele já verificou, e a partir do momento que ele já verificou, a gente vai calcular e imprimir. Então, essa é a ideia, digamos que, do decorador. É uma ideia um pouco complexa, talvez você vai ter que rever isso aqui umas 2 vezes ou 3, mas digamos que é isso. Você tem algo base ali e você está decorando. Então, você está passando como se fosse uma tinta, uma maquiagem por cima daquilo para complementar, tá? Então, geralmente, isso vai ser 2 funções se somando. Então, você tem uma função base, que no caso aqui é a verificar bônus, e aí você está decorando a função calcular e imprimir com a verificar bônus. Então, elas estão, digamos que, se complementando, uma está maquiando a outra. Então, aqui, depois do momento que a gente já verificou o bônus, calculou e imprimiu, a gente coloca um print aqui. Então, um bônus D, e aí coloca o bônus aqui. Então, aqui a gente vai colocar o nome do funcionário e o valor. Então, aqui é o bônus do Bob e o valor dele é tanto, certo? Então, no caso do Bob aqui, se a gente fosse fazer um cálculo, 10% de 8.000 mais 1.000, porque é o bônus padrão dos gerentes, por exemplo. Então, basicamente, essa é a estrutura de como funciona uns decoradores. E esse foi o resumo sobre orientação a objetos. Então, nessa aula aqui, você viu os métodos, os atributos, as heranças e os decoradores, tá? Não é tudo que tem na orientação a objetos, porque a orientação a objetos talvez seja a parte mais complexa do Python, mas de longe é a parte mais requisitada. Então, é realmente bastante profundo e eu posso trazer mais aulas aqui sobre orientação a objetos se vocês quiserem, certo? Então, por essa aula é só isso. Aqui na descrição tem alguns links interessantes. Tem um link também para o Python Pro, que é o meu treinamento pago sobre Python. Então, a gente vai entrar bem mais profundo nessas questões de orientação a objetos lá dentro, por exemplo. E tem alguns outros links interessantes também sobre programação, certo? Então, dá uma olhada aqui na descrição e confere os links. Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima aula.